Hoje nós vamos fechar essa série, hoje é a mensagem 4 da série A Verdade que Liberta. Hoje o título é Ideologia de Gênero versus a Verdade de Gênesis. É isso mesmo. Alguém me disse agora ali há pouco, disse assim, pastor, hoje é polêmico. Eu disse, é polêmico só para quem não acredita na Bíblia. Porque para quem acredita na Bíblia, qual a polêmica se a Bíblia é tão clara? Por que há polêmica quando a Bíblia é clara? Eu acho que polêmica só deveria existir quando a Bíblia não é clara sobre um assunto. Mas quando ela é extremamente clara e explícita, não há polêmica. A polêmica é com aqueles que discordam do que a Bíblia diz. Então esse é o título de hoje, Ideologia de Gênero versus a Verdade de Gênesis. O nosso texto inspirativo da série, você já sabe, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade é a palavra de Deus, é o próprio Cristo, que é a palavra encarnada, que ao se revelar para nós, nos liberta dos enganos e das mentiras do diabo. Nós estamos vivendo num tempo tão difícil, nós estamos vivendo numa geração onde a verdade precisa ser calada, onde a verdade precisa ser silenciada, para não gerar incômodo para a mentira. Onde aqueles que falam a verdade precisam se calar, para que aqueles que vivem na mentira não se sintam incomodados com a verdade que você falar. Mas aqui não, né? Só que aqui não, aqui a verdade vai ser sempre dita. E eu não vou pedir desculpa, como eu já disse em outro tempo, eu não vou pedir desculpa por dizer a verdade, por dizer o que a Bíblia diz. Assim como semana passada, hoje nós não vamos falar diretamente sobre feminismo, mas vamos falar sobre uma das bandeiras mais importantes do feminismo, que é a ideologia de gênero. Como eu já disse aqui anteriormente durante essa série, foi o feminismo quem pariu a ideologia de gênero. Essa ideologia tem mãe, embora elas não gostem muito de ser mãe, mas as feministas são mães da ideologia de gênero. Lembrando que essa nomenclatura, ideologia de gênero, não é o nome oficial dado pelos seus defensores. Eles não gostam que chame assim, ideologia de gênero. Ideologia de gênero é o nome dado por aqueles que são opositores dessas ideias. Nós. Os defensores dessa ideologia, eles preferem chamar de identidade de gênero. Identidade de gênero. E o que seria identidade de gênero? Olha só esse slide aí, da fonte está ali embaixo, caso você queira pesquisar, você pode dar uma olhada. Diz assim, a Organização das Nações Unidas, a ONU é um dos órgãos mais contrários à palavra de Deus que existe no mundo. Então a Organização das Nações Unidas declarou que a identidade de gênero é a maneira como o indivíduo se reconhece, como ele percebe sua própria identidade. Segundo o conceito de identidade de gênero, o fato de determinada pessoa ter nascido com um órgão sexual masculino não faz com que ela se identifique obrigatoriamente como um homem. Resumindo, gênero, essa palavra que está sendo usada em larga escala nos nossos dias, porque até algum tempo atrás ninguém usava isso para falar sobre sexo, só existia sexo masculino ou feminino, aí inventaram o gênero, e agora em praticamente todos os documentos oficiais, documentos estatais, você não encontra mais a palavra sexo, você já encontra lá a palavra gênero, embora isso não tenha sido aprovado em lei nenhuma, isso é colocado de goela abaixo, mas gênero
não é o sexo biológico de uma pessoa, segundo a própria ideologia. Gênero não é quem a pessoa é biologicamente falando, mas gênero é quem a pessoa se sente. Agora observe, essa ideologia resume o ser humano à questão da preferência sexual. Quem você é determinado pela sua opção sexual. Olha como eles reduzem o ser humano a algo tão pequeno: a preferência sexual. Então a sua preferência sexual vai dizer quem você é. A ideologia de gênero é a ideia de que pessoas não nascem homem nem nascem mulher, mas elas escolhem o que querem ser à medida que crescem. Você já deve ter ouvido falar nisso, é exatamente isso o que a ideologia de gênero defende. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, você escolhe o que você vai se tornar ao longo da vida. Segundo essa ideologia, a biologia é uma ditadura. Sim, a biologia é uma ditadura, e o gênero, a identidade de gênero, é uma identidade sexual democrática. A biologia é ditadura, ela não deixa escolha, você simplesmente nasce e é menino ou é menina. Não, mas a ideologia de gênero é uma identidade sexual democrática, você escolhe. Resumindo, sexo biológico é a ditadura de Deus. Ele não dá escolha para você. De fato, ele não dá. Então, sexo biológico é a ditadura de Deus. Então eu digo, gênero é a democracia de Satanás. Se o sexo biológico é a ditadura de Deus, a ideologia de gênero é a democracia de Satanás, que tem como objetivo inverter tudo aquilo que Deus cria. Judith Butler, uma das feministas mais empenhadas e mais conhecidas no mundo como defensora e até colocada como uma das criadoras da ideologia de gênero, ela diz no seu livro Problemas de Gênero, na página 25, ela diz o seguinte, está na tela, coloca aí: concebida originalmente para questionar. Quem foi concebida? A ideologia de gênero, a identidade de gênero, que é assim que ela chama. Concebida originalmente para questionar a formulação de que a biologia é o destino, a distinção entre sexo e gênero atende à tese de que, por mais que o sexo pareça intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente construído. Então ela está dizendo que a ideia de gênero, a ideia de diferenciar gênero de sexo, foi feito com a intenção de questionar a biologia, questionar a realidade. Porque qual é a realidade? Uma criança nasce e você olha, se ele tem pinto, ele é menino, se tem uma perereca, é menina. Mas aí essa ideologia surge para questionar o quê? A realidade. É olhar para a realidade e dizer que ela não existe. Olha só, nas minhas pesquisas para tentar entender, porque eu fui pesquisar o que eles dizem, o que eles defendem, para entender o ponto de vista. Eu me deparei com Laerte Coutinho, que afirma ser uma mulher trans. O que biologicamente ele é? Vou falar assim, o que é que biologicamente ele é? Ele é um homem biológico, mas ele se sente mulher, se veste como mulher, se comporta como mulher. Então ele diz que é uma mulher trans. Ele diz assim: para mim, mulher não é uma pessoa que tem vagina. É exatamente esse o conceito da identidade de gênero.
Mulher não é alguém que tem uma vagina e homem não é alguém que tem um pênis. Você pode ter um órgão sexual masculino, como a gente acabou de ler aqui, mas não ser um homem. Você pode ser uma mulher trans. E você pode ter uma vagina e não ser uma mulher. E ele que não tem vagina é mulher. É uma negação da realidade biológica. A ideologia de gênero defende a existência de pessoas transgêneras. Trans vem de transformação, de mudança. E o que é uma pessoa transgênero? Segundo essa ideologia, é aquele que não se identifica com o sexo que nasceu. Ele nasceu com o sexo masculino, mas ele não se acha homem, não se sente homem. Nasceu com o sexo feminino, mas não se acha nem se sente mulher. Então é uma pessoa transgênero. E aí tem várias categorias e a cada dia aumenta mais. Você vê pela sigla lá, LGBTQIA+, e tem um monte de letra ainda. Então tem os transexuais, tem os não binários, tem os agêneros, tem os travestis, o gênero fluido e o pangênero, só para você ter uma ideia. Alguns deles não dá nem para saber exatamente o que é, e nem eles mesmos, quando eu fui pesquisar, eu vi que eles mesmos são confusos a respeito desse monte de nome. Porque o transexual, pela lógica, já seria o não binário, porque não binário é o quê? Eu não concordo com essa história que só existe homem e mulher. O transexual já está dizendo, eu não sou o que eu era. Aí se mistura com o gênero fluido, que também uma hora ele se sente homem, outra hora se sente mulher, sei lá, outra hora ele pode se sentir uma árvore. Alguma coisa assim. Mas o pangênero também, porque de onde é que vem esse nome pan, né? Na religião tem o panteísmo. O que é o panteísmo? É aquelas pessoas que adoram as coisas criadas, adoram a natureza, a árvore, o sol, a lua, o rio, é o panteísmo. Então, pangênero é o quê? As pessoas que se sentem árvores ou se sentem atraídos por árvores ou animais, eu não sei, é confuso para mim. Os defensores dessa ideologia ensinam que identidade de gênero é diferente de opção sexual. É muito confuso. Identidade de gênero é diferente de opção sexual. Eles explicam assim: identidade de gênero é como você se identifica, é como você se sente. Então, se você se sente homem, se veste como homem, se porta como homem, a sua identidade de gênero é homem, mesmo que você não tenha nascido com o sexo biológico de um homem. Mas essa é a sua identidade sexual. E a opção sexual é determinada por quem você sente atração sexual. Então, que loucura. Deixa eu tentar organizar meus neurônios. Uma mulher biológica, ou seja, uma mulher biologicamente mulher, ela não se sente mulher, ela se sente homem, ela se veste como homem, ela tomou hormônios, testosterona, cresceu a barba, ela amputou os seios e ela é um homem. Olhando para ela assim, é um homem, engrossou a voz por causa dos hormônios, aquela coisa toda. Mas, olha que loucura, na nossa cabeça tão simplificada, a gente já pensa, se ela se sente um homem, logicamente, ela deve gostar de quê? De mulher. Não, mas tem pessoas nessa situação que eu acabei de escrever, que se sentem atraídas sexualmente por homens. Eu digo, valha. Aí ela vai ter que encontrar quem? Um homem que se sinta mulher, porque um homem que se sente um homem, ele não vai querer se agarrar com uma mulher que parece com um homem. Então ele vai ter que achar um homem que tenha a opção sexual gay. Daqui a pouco vocês vão ver um caso bem louco aí.
Mas é mais ou menos isso. Então, identidade de gênero é diferente de opção sexual, é o que eles explicam. Como essa ideologia começou? A gente não sabe exatamente onde começou. Eu estou tendo cuidado aqui com as palavras. Mas, sinceramente, eu acho que ela começou no inferno. Mas, vamos aqui, um dos primeiros proponentes a colocar a ideologia de gênero, a identidade de gênero, como algo supostamente científico, e que fez com que essa ideologia ganhasse um status muito maior, foi o Dr. John Money. Coloca a foto aí do Dr. John Money. Esse doutor era sexólogo e psiquiatra e atendia em seu consultório muitos homossexuais e travestis, isso na década de 60. O Dr. John Money, ele tinha já formado uma teoria, devido ao seu contato constante com as pessoas que tinham essa opção sexual. Ele tinha já elaborado, desenvolvido a teoria de que gênero é diferente de sexo. E que gênero é uma construção cultural e não biológica. Então, uma criança era menino, não porque nascia menino, mas porque era treinado pelos pais e pela sociedade para se comportar como menino. E uma menina, a mesma coisa. Então, essa era a teoria do Dr. John Money. Mas um dia, caiu no colo do Dr. John Money uma grande oportunidade de fazer um experimento científico para provar a sua teoria de gênero. E qual foi essa grande oportunidade? A família Hyman, eu já falei disso aqui há uns 3 anos, a família Hyman procurou o Dr. John Money. Se você conhece a história, eu não posso falar sobre ideologia de gênero sem contar essa história. O que aconteceu nessa família? O casal teve gêmeos, 2 meninos, biologicamente falando, a gente tem que deixar claro agora, 2 meninos. Ali a foto dos meninos com a mãe. E aí esses meninos, quando tinham 6 meses de vida, foram diagnosticados com fimose. Vocês sabem o que é fimose, né? Então, e aí foram aconselhados a fazer a cirurgia, que é uma cirurgia simples, que a Bíblia chama até de circuncisão. Então foram para o médico para fazer a cirurgia de fimose nos 2 meninos. Só que o médico, não sei onde ele estava com a cabeça, se ele estava pensando em alguma conta para pagar, o que é que aconteceu. O médico, na hora de fazer a cirurgia em um dos meninos, ele mutilou, ele cortou o pênis do garoto, de um dos irmãos, o que era chamado de Bruce. Era o Brian e o Bruce. E o médico mutilou um dos garotos. Agora imagina a aflição e o desespero dessa família, nos anos 60, de ter um filho mutilado, que teve o seu órgão sexual mutilado. Essa família entrou em desespero. E depois de alguns meses, eles vivendo esse desespero, eles estavam assistindo um programa de televisão dos Estados Unidos em que o John Money, o Dr. John Money, estava sendo entrevistado. E nesse programa ele estava falando e defendendo a sua teoria de gênero e apresentando um travesti que havia sido homem, mas ele havia feito a cirurgia de transformação, de mudança de sexo, e o travesti testemunhando que era mulher, que um dia foi homem, mas hoje ele é mulher, ele se sente mulher e tal. E o John Money defendendo essa teoria, que se uma criança for criada como menina, não interessa se ela tenha pênis ou vagina, ela vai sentir uma menina. Essa família desesperada assistindo aquela entrevista teve a terrível ideia: vamos procurar o Dr. Money para nos ajudar nisso, porque já que o nosso filho foi mutilado, quem sabe não é uma opção transformar ele numa menina.
E a família procurou o Dr. John Money. E aí, o que é que ele fez? Propôs justamente isso. Ele fez um experimento social com essa família. E propôs àquele casal que transformasse o Bruce em Brenda. Mudaram o nome para Brenda, vestiram ele só de menina, brinquedos de menina, trataram como menina. E aí o menino cresceu sendo dito a ele que ele tinha nascido menina. E diz, quando ele chegar numa idade que seja possível, então nós fazemos a cirurgia de mudança de sexo. Na verdade, é a construção de uma vagina nele. E a família embarcou nessa onda. O Dr. John Money conta essa experiência como algo extremamente bem sucedido, como um argumento científico para embasar a teoria de gênero. No seu livro, Os Papéis Sexuais, a partir da página 81, ele conta essa história. Queridos, um outro médico americano, Dr. Diamond, que é um opositor dessa teoria de gênero, ele procurou e encontrou, depois de ler o livro, né? Ele procurou e encontrou a família Jaime depois de muitos anos deste experimento. E ele descobriu que a experiência descrita como um grande sucesso tinha sido, na verdade, um grande desastre. Os pais do Bruce tinham tornado-se alcoólatras e esquizofrênicos. O irmão do Bruce, né, que virou Brenda, mergulhou nas drogas e acabou morrendo de overdose. E o Bruce, que se tornou Brenda, estava com a vida destroçada. Quando o Bruce soube da história toda, e que o caso dele tinha sido vendido como um grande sucesso, aí ele saiu do anonimato e começou a contar a história dele nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, dando entrevista e contando o quão desastroso tinha sido essa experiência. E ele disse, eu nunca me senti uma menina. Nunca me senti uma menina, mesmo tendo sido criado como uma menina e tendo dito a mim que eu nasci menina. Quando ele soube da verdade, então aí ele começou a se portar como homem, se vestir como homem, chegou até a se casar, encontrou alguém que casasse com ele, uma mulher, mas ele não conseguiu lidar com isso e acabou tirando a própria vida. Essa é a base científica para a teoria de gênero tão defendida pelos governos, por ONGs, pela ONU e por pessoas que são ditas como científicas. Queridos, qual a verdade? A verdade que não pode ser negada é que existem muitos meninos e meninas que têm sim problemas com a sua identidade sexual. Isso não pode ser negado, isso não é uma coisa que a gente pode botar para debaixo do tapete. Sempre existiram meninos e meninas que têm problemas com a sua identidade sexual, mas isso sempre foi um grupo pequeno, uma minoria. E muitos desses problemas com a identidade sexual têm explicações. A maioria ou grande parte das pessoas que têm problema de confusão com a sua identidade sexual tem na raiz do problema o seu relacionamento com o seu pai. As pessoas não fazem ideia do poder espiritual que Deus deu ao pai, principalmente na área sexual. Eu já falei aqui em outra oportunidade. O pai é quem determina o sexo do seu filho. Primeiro na concepção, primeira questão biológica. A mãe tem 2 cromossomos. Quais são os 2 cromossomos de uma mulher? X. Uma mulher só tem 2X e acabou a conversa. O homem tem 2 cromossomos também, mas um é o X e o outro é o Y.
E na hora do ato sexual, se o homem, claro, ele não tem domínio sobre isso, mas se o homem ele contribuir com o cromossomo Y, o bebê que vai ser gerado no ventre da mãe será um garoto, um menino, porque pega o cromossomo X, que a mãe só tem X, com o Y do pai, XY é menino. Se o pai contribuir com o X, porque ele também tem o X, vai se juntar com o X da mãe e vai formar uma menina. Então o pai, no ato da concepção, ele determina pela biologia o sexo do seu filho. E no momento da puberdade, que é quando o garoto ou a garota, o menino ou a menina está se tornando homem, quando o corpo do menino começa a se transformar num corpo de homem, quando o corpo da menina começa a se transformar no corpo de mulher, é o momento em que o pai tem que abençoar essa identidade. Com a presença dele, com o exemplo dele, com palavras de bênção. Você é um homem, você é uma mulher, eu o abençoo, eu o libero para prosperar como homem, como mulher. E a vivência com o pai, o exemplo da figura do pai, a presença da figura do pai, vai influenciar diretamente na formação da identidade sexual, tanto dos meninos quanto das meninas. Se você está assistindo essa mensagem e você tem problema com a sua identidade sexual, eu pergunto, como foi o seu relacionamento com o seu pai? É claro que toda regra tem exceção. Claro que tem. Existem outras razões. Mas, querido, você vai se assustar com a frequência com que você vai ouvir se você perguntar a cada homossexual ou lésbica que você encontrar, você perguntar, e o seu pai? E você vai escutar repetidamente uma história de um pai ausente, de um pai que foi embora, de um pai que abandonou a família, de um pai mau caráter, de um pai cachaceiro que batia na mãe, que batia na família. Você vai ouvir a história de um menino que cresceu dizendo, eu odeio meu pai, eu nunca quero ser como meu pai. E chegou um momento que ele ficou tão avesso ao pai, que ele passou do ponto e ficou avesso ao ser masculino. E ele via a mãe como a sua heroína. E ele tende inconscientemente a imitar a mãe e a se afastar do ser masculino, porque para ele aprendeu com o exemplo dentro de casa que ser masculino é ser aquele bicho. E ele não queria ser. A menina que cresce dentro de casa com um pai nesses termos que eu falei, e ela cresce com horror à figura masculina, e ela diz, eu jamais quero me casar. E aí chega o ponto dela criar aversão à figura masculina e ela começa a se sentir atraída pela figura feminina. Mas existem outras razões também que confundem a identidade sexual. Abusos sexuais na infância, estupros, crianças que são molestadas, problemas espirituais e outras razões que infelizmente não sabemos. Claro que existem outras razões, eu não estou dizendo que é só isso, mas isso acontece com muitos, e existem outras razões que nós não sabemos, mas a verdade é que existe, sim, sempre existiram, um grupo de pessoas pequeno, é uma minoria, mas de pessoas que têm confusão com a sua identidade sexual, isso é verdade. Mas o que é que os teóricos da ideologia de gênero estão fazendo? Eles estão pegando um problema real de um grupo pequeno, e estão lançando esse problema sobre todas as próximas gerações. Eles estão cometendo um crime contra as próximas gerações. Estão tentando confundir a identidade sexual, a mente e a identidade sexual de todas as próximas gerações. Para quê? Qual é o intuito? Para tornar o mundo mais simpático, para tornar o mundo mais, digamos assim, mais aberto, mais solidário com aqueles que já tinham esse problema. Olha a loucura que estão fazendo. Vamos pegar todas as crianças e vamos dizer para todas as crianças
que elas não sabem ainda o que é que elas são, e que elas ainda vão ter que pensar sobre isso e escolher sobre isso. E eles estão pegando crianças que nunca teriam dúvida sobre sua identidade sexual e estão colocando dúvida na mente delas. E agora parece uma febre de jovens, adolescentes, confusos na sua identidade sexual. E eles dizem assim: sempre foram tantos dessa forma, só que eles não tinham coragem de sair do armário. Mentira. Existe um grupo enorme de crianças e jovens hoje que nunca teriam dúvidas sobre sua identidade sexual, mas que começaram a ter, devido a serem expostos continuamente pela mídia, pelas artes, pela música, pelos filmes, pelos professores em sala de aula, de que você não nasce menino, você não nasce menina, você vai ter que escolher. Aí ele começa a pensar: o que é que eu quero ser, não sei o quê. E aí ele começa a ver um monte de exemplo e começa a ficar confuso. Querido, e essa crise de identidade tem gerado conflitos emocionais profundos, levando os nossos jovens a ficarem insatisfeitos com os seus corpos, revoltados com Deus, revoltados com seus pais, a entrarem e viverem em depressão, a se mutilarem e até cometerem suicídio. A Associação de Pediatras dos Estados Unidos notificou que cerca de 40% dos transgêneros, aqueles que fazem a transição de gênero, de sexo, tentam suicídio. Cerca de 40% das pessoas que entram nessa viagem de eu não sou o que eu nasci, eu quero ser outra coisa e vou fazer cirurgia, 40% dessas pessoas estão tentando suicídio. Isso não está fazendo bem para ninguém. É estarrecedor que esse crime esteja sendo patrocinado pelos governos de vários países, que isso tenha virado políticas públicas em vários países, inclusive o Brasil. A revelia das leis, porque o Congresso, por pressão popular, não aprovou. A questão é como estão os avanços dessa ideologia de gênero no mundo e no Brasil. Como é que está a situação do mundo e no Brasil a respeito dessa ideologia de gênero? Eu digo a vocês, o mundo está se transformando em uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Eu vou dar para vocês agora, espero que vocês tenham estômago para isso. Eu vou dar a vocês vários exemplos de como está essa situação no mundo e no Brasil. O pessoal da mídia fica atento aí que vai colocar alguns slides. Em Nova York, por exemplo, ao tirar os documentos, uma pessoa pode escolher entre 31 identidades de gênero. Agora imagina a loucura na cabeça da pessoa para escolher 31 identidades de gênero. Ou pode simplesmente, você não consegue escolher, bota um X aqui, sexo, bota um X, se você não conseguir escolher. Para criar uma conta no Facebook nos Estados Unidos, você hoje tem 50 opções de gênero para escolher. No Brasil, são 17 opções de gênero: homem transexual, travesti, mulher trans, crossgender. Gente, eu não sei o que é. É quem anda de cross? Eu não sei. Neutro, sem gênero. Ali, ó, Facebook disponibiliza 17 opções de identidade de gênero para usuários. Isso no Brasil. No Canadá, a Suprema Corte condenou um pai por violência familiar. O que foi que esse pai fez? Ele espancou a filha? Ele espancou a mulher? Não! Esse pai que foi condenado por violência familiar no Canadá, ele se recusou a chamar a filha dele de Eli. E o juiz expediu uma ordem que se ele, o pai, chamasse a filha de menino ou de ele, de menina ou de ela em público e não do jeito que ela queria, ele seria imediatamente preso. Violência familiar. Você diz, ainda bem que, sei lá, no Canadá, está longe daqui. Se confia. Em 2021, na cidade de Londres, um pastor de 71 anos foi preso por pregar em praça pública que Deus criou apenas dois sexos, homem e mulher. Ele estava pregando a verdade de Gênesis em praça pública e ele foi preso
porque era discurso de ódio. E ele estava dizendo: Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Ah, mas isso, ainda bem que isso não é no Brasil. Vamos continuar em Londres? Não tem aí, não coloca. Em Londres também uma mulher foi presa em casa, diante dos filhos, sabe por quê? Porque no Twitter ela chamou um transgênero, um homem que se sentia mulher, ela chamou ele de homem. Ela foi presa em casa. No Brasil, olha só, o deputado federal Nicolas Ferreira, isso aqui está fresquinho, isso aqui. O Tribunal de Justiça mantém condenação de Nicolas por danos morais contra Salabert. Foi o que aconteceu. Salabert também, acho que também é deputado, mas é uma mulher trans, ou seja, ele é um homem biológico que se sente mulher e assumiu a identidade de mulher. O que foi que o Nicolas disse para ser condenado a pagar 30 mil reais? Era 80, mas aí reduziram para 30, deram esse desconto para ele. O que foi que ele falou? Abre aspas para Nicolas Ferreira. Não sou eu que estou falando, eu ainda vou falar. Para Nicolas Ferreira. Ele disse, isso numa entrevista em 2020, ele falou: eu ainda irei chamá-la de ele. Ele é homem. É isso que está na certidão dele, independente do que ele acha que é. Pronto, foi essa frase do Nicolas que gerou uma condenação a pagar 30 mil reais por danos morais, porque ele chamou um homem biológico que se sente mulher de ele. Agora olha aí, próximo. Pastor é condenado por pregar contra a prática LGBTQ+. Ainda tem um I, gente. Isso é tão... Olha só, isso foi aonde? Ah, deve ter sido em Londres, claro. Não, isso foi no Brasil. Ele foi condenado a pagar uma multa de 40 mil reais. Esse pastor é de uma cidade paulista, Lençóis Paulista. Ele estava pregando contra a ideologia de gênero. Foi denunciado porque era discurso de ódio, porque ele falou que, as palavras eu não lembro bem, mas eu li que o que ele falou foi que quem comete esses pecados vão ser, ele usou uma palavra mais forte, mas também a Bíblia diz, mas vão ser castigados no inferno. Pronto. E aí foi dito que esse era um discurso de ódio, ele estava incentivando as pessoas a odiarem os homossexuais. Vocês já viram, né? Que o negócio, estou liso, viu? Vão ter que me ajudar aí. Olha só, no Mato Grosso, um juiz federal, acolhendo o pedido dos pais de uma criança de 9 anos, isso foi acho, em 2021, autorizou a mudança de nome e posteriormente de sexo de uma criança de 9 anos, alegando que, embora biologicamente fosse um menino, se ele se sentia menina, ou seja, é transexual, cuja identidade de gênero não corresponde ao sexo. E aí a família foi lá e mudou o nome do menino, e ele passou a se vestir, continuar, né, porque já se vestia só de menina, e já planejando a cirurgia de mudança de sexo. Agora me digam, uma criança de 9 anos, ela tem maturidade para decidir algo tão importante? E a implantação da linguagem neutra? Todes. Olha só, a escola Pedro II no Rio usou a nomenclatura Alunix. Acho que é assim que se pronuncia, Alunix. Numa prova, tá aí, isso se espalhou na internet. Isso é uma escola pública no Rio de Janeiro, Alunix. Então a linguagem neutra é ili, em vez de ele, ili, elu, linde, todes, alunix e etc. Estão alterando a língua portuguesa no movimento alucinado e frenético de tornar natural algo que não é natural. Veja esse cartaz de professores fazendo uma ameaça para os pais conservadores. Olha o que diz o cartaz: sou professora
E vou falar de gênero para seu filho e sua filha. Interessante que ela sabe que é filho e filha, né? Era para ser filhas, né? No cartaz, para ser mais coerente. Mas aqui um grupo de professores estão dizendo: nós somos professores. E nós vamos ensinar os seus filhos sobre identidade de gênero. Aqui no Brasil, em 2014, foi proposto o Plano Nacional de Educação. Nesse plano estavam propostos substituir a palavra sexo por identidade de gênero, pela palavra gênero, e proibir que as escolas ensinassem que as pessoas nascem homem e nascem mulher. A ideia não é só permitir que ensine algo que é contrário à natureza, mas é proibir que se ensine a verdade. E quem está um pouco mais antenado aí, lembra desse bafafá todo de 2014? Teve um movimento, teve protesto, teve aquele monte de coisa. E as escolas, nesse Plano Nacional de Educação, as escolas, elas tinham que ensinar que as crianças poderiam escolher, quando chegasse o tempo, a sua identidade sexual. A pressão popular foi tão grande que quando esse projeto chegou no Congresso, ele foi vetado no sentido de que todas as menções da ideologia de gênero foram tiradas do projeto do Plano Nacional de Educação. Em um país de verdade, verdadeiramente democrático, se o Congresso reprovou, acabou o assunto. No Brasil não é assim. O que foi que fizeram? O partido político PSOL entrou com a ADI, que é uma ação de inconstitucionalidade, no STF, alegando que era inconstitucional o que o Congresso fez de retirar a ideologia de gênero do Plano Nacional de Educação. E aí, por conta dessa ação promovida por um partido político que tinha perdido a votação no Congresso, agora isso entrou no STF e o STF pegou essa pauta para eles decidirem. Um grupo de ministros que nunca foram eleitos por ninguém, só pelo presidente, iam decidir se as escolas do Brasil iam ser proibidas de ensinar a verdade e ser obrigadas a ensinar a mentira. E aí a pressão popular continuou, foi o que o STF fez, retirou de pauta. Aí muita gente diz, vencemos. Não, retirar de pauta não é a mesma coisa que arquivar. Retirar de pauta é como o Barroso, o ministro do Supremo agora, o presidente do STF, Barroso, fez com a questão do aborto. A Rosa Weber, já prestes a se aposentar ali na presidência, o que ela faz? Ela queria botar o nome dela na história do feminismo e ela joga para ser votado o aborto. Aí deu aquela zoada no Brasil todo, ela sai, se aposenta, Barroso assume, quando ele assume, e ele é um defensor do aborto. Aí o que é que ele diz? Não tem um momento político, o Brasil não está maduro, a discussão não está madura, então não vou pautar esse assunto. Ele tirou de pauta, mas ele não arquivou. Assim como foi com a ideologia de gênero. O que é que ele está esperando? O que é que eles estão esperando? O Brasil está mais doutrinado na ideologia de gênero e no aborto. Quando eles sentirem que essa ideologia, que esses princípios contrários à palavra de Deus ganharam mais força, isso vai acontecer em pouco tempo com essa geração que está vindo sendo doutrinada na escola pública, nos IFs, nas universidades. Aí eles vão pautar e vão decidir e acabou a conversa. Queridos, em muitas escolas do Brasil, mesmo não tendo sido aprovado lei nenhuma, mesmo tendo sido contra, o Congresso tendo sido contra, em muitas escolas do Brasil não existe mais dia das mães nem dia dos pais, existe só o dia do cuidador ou o dia da família. Parece bonito dia da família, mas foi criado para substituir o dia dos pais e o dia das mães. Já existem escolas no Brasil, queridos, que os banheiros já não são mais exclusivamente masculinos e femininos, que os homens biológicos que se sentem mulheres, que são consideradas mulheres trans, podem entrar no banheiro feminino. Olha só,
na abertura do CONAI, Conselho Nacional de Educação, agora, 2024, no Mato Grosso do Sul, a diretora do IF, Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, diz o seguinte, olha só, eu vou ler aqui para vocês que diz ali a foto do vídeo, aquele é o título que alguém que está criticando colocou, o Instituto Federal é para todos, menos para a sua filha, porque olha o que ela diz aqui, ó. Ela diz assim, alguns pais me questionaram, isso é uma reitora do IF de Mato Grosso do Sul dizendo, alguns pais me questionaram, minha filha está usando o mesmo banheiro de um trans, ou seja, tinha um homem travestido de mulher usando o banheiro da filha desse pai que reclamou, usando o mesmo banheiro de um trans. Então eu digo, a reitora diz, então eu digo, a sua filha não está preparada para estudar no Instituto Federal. O Instituto Federal é para todos. É por isso que a pessoa colocou lá o título. É para todos, menos para a sua filha, que não está preparada para estudar no Instituto Federal. Ou seja, uma escola pública, administrada pelo governo federal do nosso país, está dizendo que se a sua filha não sabe conviver com um homem biológico dentro do banheiro delas, ela não está preparada para estudar nessa escola. Agora, você diz isso é um caso isolado no IF de Mato Grosso do Sul. Vai confiando. Olha só, vou compartilhar com vocês agora um trechinho do que foi um documento. Eu tirei isso do site do IF do Espírito Santo. Outro estado, Espírito Santo. Porque o IF do Espírito Santo tinha sido questionado na justiça justamente sobre isso. Homens biológicos usando o banheiro feminino. Entendeu? Homens biológicos que se sentem mulheres. Olha a resposta do IF, só um trechinho, coloca aí, a resposta do IF, do Espírito Santo. Diz, portanto, a portaria número 600... não concedeu e nem retirou nenhum direito que a portaria que o IF tinha feito, determinando que as mulheres trans, ou seja, os homens, os homossexuais que se vestiam de mulher, poderiam usar o banheiro feminino. Essa portaria nem retirou, não concedeu nem retirou nenhum direito dos estudantes e servidores do IF. Acho que é assim que fala IF, né? IF do Espírito Santo. A portaria apenas regulamentou a sua política interna visando a garantia dos direitos de transgêneros. Está dizendo, a gente não está tirando o direito dos héteros, a gente está só garantindo o direito dos transgêneros, transexuais e travestis, auxiliando a inserção, auxiliando a inserção, ou seja, a inclusão dessas pessoas à comunidade escolar. O direito ao uso dos banheiros conforme identidade de gênero, frise-se, já existe expressamente desde 2015. Está dizendo, não é novidade aqui não. Esse direito já existe desde 2015, a gente está só fazendo valer esse direito aqui dentro do IF. Para as pessoas trans, olha agora o argumento. Para as pessoas trans, infelizmente, o uso dos banheiros torna-se uma questão delicada, sendo inadmissível que o uso desses ambientes e demais espaços assemelhados seja um momento de constrangimento para esse grupo. Está dizendo, é inadmissível que um trans seja constrangido na hora de usar o banheiro. Mas todos os outros alunos que não são trans podem ser constrangidos. A portaria visou dar dignidade no ambiente escolar às pessoas transgêneras, transexuais e travestis, pois lhe dar dignidade implica necessariamente no reconhecimento da sua identidade de gênero e no uso desses espaços. Está aí o link, quem quiser entrar lá no site, você vai ver que é um textão enorme e vai defender isso aí. Ou seja, no IF, normalmente tem centenas de alunos, às vezes milhares de alunos. Então, vamos supor que nesse IF, botando por baixo aí, tenha 600, 700 alunos. Quantos, assumidamente trans, que são homens biológicos, mas se vestem como mulheres, devem existir num universo desse? Vamos botar por cima, vamos botar que tenha 30, 40, 50.
Botar 50. Porque assim, homossexuais tem muitos, mas que assumem e se vestem como mulher, tem muitos que são homossexuais, mas eles continuam na sua aparência normal e não questionam esse tipo de coisa. É uma pequena minoria. Minoria já é pequena, é redundância, né? E aí, para que esse grupo ali pequeno não se sinta constrangido, vamos constranger os outros 650, 700 alunos. Qual a lógica disso, gente? Lembre-se, o que eu estou contando aqui é como é que está a situação no Brasil e no mundo. Hoje no Brasil, há algum tempo nós temos no Brasil um travesti, uma mulher trans, que joga vôlei, tem a foto aí, jogando vôlei feminino, feminino, profissionalmente. Enquanto esse então rapaz jogava vôlei entre os homens, ele não se destacava, era um jogador comum. Mas quando começou a jogar entre as mulheres, por incrível que pareça, como um passe mágico, ele começou a se destacar. Bateu o recorde de pontos marcados em uma partida que era de uma jogadora da seleção brasileira, a Tandara. Agora é desse cara aí. Dessa mulher aí. Mas por que ele se destacou tanto entre as mulheres? Porque biologicamente ele não é mulher. Ele pode se sentir mulher, mas isso não mudou o corpo dele. Ele tem mais força física, ele tem mais impulsão, ele tem mais sangue, ele tem uma maior quantidade de sangue irrigando os músculos, que dá mais impulsão, mais força, reflexo mais rápido do que as mulheres biológicas. Nos Estados Unidos, centenas de meninas estão perdendo bolsas esportivas nas universidades por causa de quê? De rapazes que se sentem meninas, se sentem mulheres, e estão entrando nos esportes e concorrendo com elas no atletismo e ganhando e tirando a vaga delas, porque nos Estados Unidos tem muito isso. As universidades, eles procuram atletas e dão bolsas para eles serem atletas da universidade, para divulgar o nome da universidade. E aí, as mulheres trans, que são homens que se sentem mulheres, começaram, a cara de tristeza da bichinha ali, ó. Ela disse, não dá, papai, já foi. Ela está pensando assim, meu Deus, para que eu treinei tanto? Perdi meu tempo. Não dá, gente. Mas sabe o que é estranho? Também é estranho. E onde estão as feministas? Será que ninguém pergunta? E onde estão as feministas? Sim, aquelas que defendem as mulheres. Porque afinal de contas o movimento, pastor, não fale do movimento feminista, porque o movimento feminista defende o direito das mulheres. Se não fossem as feministas, ai das mulheres, então onde estão vocês, feministas? Não, elas não estão defendendo, sabe por quê? É ideia delas isso aqui. Gênero, identidade de gênero, é ideia das feministas. O feminismo nunca foi pelo bem das mulheres, nunca foi para defender os direitos das mulheres. Está aqui a prova. Acredita quem quiser na mentira que está sendo contada por aí. Olha só como é que estamos no Brasil. Reportagem da revista Veja, isso é coisa recente. Um homem trans casado com uma mulher trans, o que eu digo? Aí meu cérebro vai bugar, gente. Um homem trans, casado com uma mulher trans, dá luz a um bebê. Aqui a reportagem usando ali como ilustração aquele filme antigo de comédia, né? Que o Arnold Schwarzenegger fica, não ele, o personagem dele fica grávido, né? E aqui está a realidade. Então olha como é que está a situação. Essa que está grávida é ele. É uma mulher biológica que se sente homem, que tomou hormônio para crescer barba, tirou seio, tal, se sente homem, mas engravidou por quê? Porque casou com uma mulher? Não, casou com um homem que se sente mulher. Então o pai, esse que está beijando a barriga, é ela. E que está grávida é ele.
Gente, isso é sério. Próxima reportagem no G1, olha só, G1. Homem trans, o que é um homem trans, gente? É uma mulher que virou homem. Homem trans grávido, gente, a gente está lendo isso numa reportagem. Homem trans grávido de 7 meses relata dificuldade em conseguir pré-natal pelo SUS. O homem trans diz: me sinto abandonado. Gente, presta atenção, olha que loucura isso aqui. A gente está lendo essas reportagens e elas são colocadas para a gente com naturalidade. Qual é a ideia? É tornar isso natural. Pode olhar, toda hora eu estou empurrando uma reportagem que diz assim, um homem dizendo assim, o meu marido, todo mundo tratando com o maior natural, o meu marido, a mulher falando a minha esposa, a mulher falando a minha esposa, é colocado constantemente em reportagens, vai reportagem sobre microfone. Aí vamos chamar um técnico para falar sobre microfone. Aí eles escolhem, no universo de todos os técnicos, eles escolhem um cara que seja trans, para durante a conversa ele dizer, não, eu gosto desse microfone, mas o meu marido gosta daquela outra marca. Assim. Então aqui está colocado para a gente essa reportagem como uma coisa mais natural do mundo. Um homem grávido. Aí quem não entende vai dizer, meu Deus, quer dizer então que podia e eu não sabia? Eu correndo perigo, quase que engravidei. Não, mas o que era? Era uma mulher que se transformou em homem, se sente um homem, mas engravidou. Aí por que não está conseguindo o pré-natal no SUS? Sabe por quê? Porque mudou o nome para homem. Mudou o nome, mudou todos os documentos para um nome masculino. Quando vai no posto de saúde e solicita o pré-natal, o que é que o sistema do SUS faz? Nega, porque pré-natal só é admitido para mulheres. Aí eu digo, não queria ser homem? Queria ser homem, mas quer o direito da mulher agora. É uma loucura, gente. E os amigos que politicamente não concordam, ou que concordam com essa figura que vai aparecer, me perdoe, mas eu preciso compartilhar, porque isso é fresquinho, saiu do forno agora. Coloca aí. Lei sancionada por Fátima Bezerra, a nossa governadora. Gente, por que está ali o partido? Porque eu fiz questão de pegar a fonte deles, da própria governadora, que coloca essa manchete como uma conquista. Porque eu tinha a capa da revista Oeste falando sobre isso, mas a revista Oeste colocava uma crítica. Então eu vou pegar a própria governadora, a própria fonte dela, que coloca como uma conquista. E olha o que diz aí. Lei sancionada por Fátima Bezerra que obriga as empresas particulares do Rio Grande do Norte, a destinar 5% das vagas para pessoas trans. Aí o que é que a lei diz? São empresas que têm algum tipo de ligação com o Estado. Em que sentido? Ou ela tem algum tipo de isenção fiscal, ou ela tem algum contrato de prestação de serviço ou de venda de alguma coisa para o Estado. Se você tem uma empresa e você vende alguma coisa para o governo do Estado do Rio Grande do Norte, você está obrigado a destinar 5% das vagas da sua empresa para pessoas trans. Se você tem uma empresa e você é beneficiado com algum tipo de isenção fiscal no Rio Grande do Norte, você agora é obrigado a destinar 5% das suas vagas para pessoas trans. Agora pensa comigo. E se o Colégio Batista não fosse uma empresa particular, totalmente independente, que paga imposto todo mês, que não tem nenhum tipo de isenção, paga 23% de imposto todo mês? Se nós fôssemos o que muita gente sugeriu, vamos transformar o Colégio Batista, pastor, numa associação, e aí a gente tem isenção fiscal, e não sei o que, vai pagar menos imposto. E se hoje nós fôssemos uma espécie de associação com isenção fiscal, aí chega um trans, formado em pedagogia, professor, militante da causa LGBT,
Eu não estou falando de um homossexual normal, estou falando de alguém que é militante dessa causa. E aí ele, sabendo disso, chega no Colégio Batista, que é uma escola cristã de educação no princípio, e diz: está aqui o meu currículo, eu quero ser professor aqui no colégio. Aí se eu digo assim: não, para ser professor aqui você tem que viver os princípios que a gente ensina. Aí o que é que ele vai fazer? Ele denuncia. E aí a escola vai ser multada e obrigada a contratar um professor trans para ensinar numa escola cristã de educação por princípio. Você está entendendo o que isso aqui significa? Agora, você acha que a vontade de quem fez essa lei era limitar isso a empresas que têm ligação com o Estado? Não, a vontade era de botar isso para todas as empresas. Agora, você acha que vai demorar a acontecer isso? Isso aqui é só o primeiro passo. Isso aqui é só para abrir caminho. E aí a sociedade vai dizer: ah, tá bom, mas é só quem tem ligação com o Estado. Daqui a pouco, todas as empresas. Queridos, o cerco está se fechando. Em pouco tempo, nós viveremos uma ditadura de gênero no Brasil. Se um deputado federal com imunidade parlamentar é condenado por chamar um homem biológico de ele, imagine o que não pode fazer com pessoas comuns como eu e você. Imagine o que não podem fazer comigo, que vou dizer à luz do texto bíblico que a prática da homossexualidade é pecado e abominação diante de Deus. Qual é, a pergunta agora, qual é a verdade de Gênesis? Vimos a mentira, nós vimos a ideologia de gênero. Qual é a verdade de Gênesis? Gênesis, capítulo 5, versículo 1 e 2. É o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Homem e mulher os criou. Em algumas versões tem macho e fêmea o criou. Ish e Shá, do hebraico. Essa é a verdade. Você nasce homem e nasce mulher. Mesmo que você tenha tendências ou atração sexual por pessoas do mesmo sexo, você é homem ou você é mulher. Agora veja se o Evangelho de Jesus pode ser conciliado com a prática da homossexualidade. Romanos, vamos ver o que Paulo diz. Romanos capítulo 1, versículo 24 ao 32, acompanha a leitura. Por isso Deus os entregou, está falando aqui para aqueles que estavam distantes de Deus, em rebelião contra Deus. Está dizendo: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Aí ele vai explicar que paixões vergonhosas e que degradação do corpo é essa. Ele diz: até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. O texto continua: da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens,
e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, a verdade de Deus que está na cara, está no corpo, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. O texto continua. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventaram maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, e essa morte aqui, eu friso, é a morte espiritual, não somente continuam a praticá-los, essas coisas, mas também aprovam aqueles que as praticam. Tem como conciliar o evangelho com a prática da homossexualidade? Não, assim como não tem como conciliar o evangelho a prática de nenhum outro tipo de pecado. Paulo, o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Romanos, ele está chamando a homossexualidade, a prática da homossexualidade, como impureza sexual. Paulo está chamando de degradação dos corpos. Paulo está chamando de troca da verdade pela mentira. Paulo está dizendo que são paixões vergonhosas, relação contrária à natureza. Ele está chamando de atos indecentes e perversão. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele diz, e como castigo de tais atos, Deus deu um passo para trás, Deus os entregou aos desejos carnais de vocês, para que vocês se lambuzem neles. Está dizendo, o que Deus fez não foi lá arrancar vocês dessa prática, não. Já que vocês, conhecendo a verdade de Deus, escolheram a mentira, Deus deu um passo para trás e disse, podem ir, joguem-se na lama, joguem-se no pecado, satisfaçam o desejo da carne de vocês, vão fundo. E Paulo diz, o final de tudo é a morte espiritual, que é o quê? A separação eterna de Deus. Queridos, e em rebelião, ele diz, não só os que praticam, mas os que aprovam os que praticam. Agora vamos chegar onde eu quero. Em rebelião, a palavra de Deus, que diz tão claramente que essa prática é pecado. Muitos cristãos evangélicos, muitos pastores e muitas igrejas estão retirando a homossexualidade da lista de pecados. Simplesmente tira aí da lista. Não é mais pecado. E com isso estão surgindo o quê? As igrejas inclusivas. Quem nunca ouviu falar? Igrejas inclusivas. Tem dois tipos de igreja inclusiva. Tem a igreja gay, que são algumas pessoas que faziam parte da igreja, mas eram homossexuais e viviam maus porque não largavam a prática do pecado e se sentiam condenados pela pregação do evangelho, e aí eles fundaram uma igreja para si, onde a homossexualidade não é pecado. Então são igrejas inclusivas porque são igrejas gay, como por exemplo, as duas mais conhecidas no Brasil, a igreja lá, Cidade de Refúgio, que é liderada por duas pastoras, né, que são casadas, inclusive essa igreja tem filial em Natal. Se você quiser ir, estou brincando. E a igreja contemporânea, que é liderada por dois homens casados. Mas, isso aí até entendo, que no Brasil qualquer um pode abrir uma igreja. Você pode decidir, dizer assim, eu me unjo pastor, e amanhã ir no cartório e abrir uma igreja. E até no cartório não ir, abrir ilegal mesmo. Então qualquer um pode abrir uma igreja. Ok. Está errado, mas o que me assusta são igrejas tradicionais e pastores tradicionais.
tornando-se inclusivos. Como o exemplo da igreja Bethesda, uma igreja antiga no Brasil, tradicional, liderada, acho que agora não está mais, mas liderada por muitos anos pelo pastor Ricardo Gondim, que se tornou inclusivo. Olha só o que o pastor Ricardo Gondim falou no púlpito. Eu não estou botando vídeo, eu assisti o vídeo, anotei tudo e estou botando na descrição. Coloca o próximo slide aí. Ele falou isso no púlpito da igreja. Ele diz: chega desse papinho piedoso de crente para o homossexual que diz, o papinho é o seguinte: eu te amo, mas odeio o seu pecado. Chega desse papinho. Para com isso. Está na hora do homossexual ter orgulho gay. Ele falou isso no púlpito da igreja. Ter orgulho gay, se levantar e dizer: eu não devo nada a ninguém e sou quem sou. Ele diz: temos que olhar para as pessoas que estão numa crise de identidade sexual, e dizermos: você não é um lixo. A igreja não diz que essas pessoas são lixo. Você não é um lixo, você não é promíscuo. Aí eu já digo: você não é um pecador. Ele está dizendo assim: olhe para a pessoa que vive no pecado da homossexualidade e diga: você não é um pecador. Você é uma pessoa amada por Deus. Como assim? Paulo diz: é pecado. Paulo diz: é abominação. Aí o Ricardo Gondim diz: não é pecado. Quem você vai ouvir? Igreja inclusiva. A igreja deve ser inclusiva? Nesse aspecto, não. Porque a igreja, na tentativa de ser inclusiva, ela está incluindo o pecado. Ela está incluindo o pecado, em vez de incluir o pecador. É aquela frase do Max Lucado que está sendo transformada para o lado ruim. Que Max Lucado tem uma frase muito linda que ele diz assim: Jesus ama você do jeito que você está. Não, do jeito que você é. Aí ele diz: mas se recusa a deixá-lo como está. O que é que está dizendo assim? Venha, Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês, vou tirar o fardo, vou tirar o pecado, vou tirar tudo, a culpa de vocês, tirar as coisas de cima de vocês. É por isso que Marcos diz assim: Jesus ama você do jeito que você é, mas ele recusa-se a deixá-lo como está. Mas o que é que a igreja está dizendo? Deus ama você do jeito que você é, do jeito que você está, venha do jeito que você está, e fica assim mesmo. Você não é pecador. E eles dizem: as pessoas já estão sofrendo tanta pressão, chega na igreja e ainda vai estar recebendo palavras de que eles são pecadores. Não, Deus ama você. Só love. Querida, a igreja tem que estar aberta para todos, mas não para tudo. A porta estreita da salvação é uma porta inclusiva? A porta estreita é inclusiva? Não. A porta estreita é exclusiva. É exclusiva. A porta estreita é exclusiva para quem? Para pecadores arrependidos dos seus pecados, que nasceram de novo por meio de Jesus Cristo. Jesus foi enfático quando falou com Nicodemos, naquela conversa secreta, escondida de Nicodemos. Jesus disse: Nicodemos, olha, é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E nascer de novo é uma expressão forte que está dizendo assim: você tem que se transformar em uma outra pessoa. Você tem que abandonar as práticas do pecado. Eu escutei um pastor, acho que é Eliseu o nome dele, dizendo uma frase que eu disse: tá aí, gostei. A frase é: a igreja inclusiva é apenas um amontoado de pecadores que amam mais o seu pecado do que a Deus. Concordo.
A tal da igreja inclusive é isso, um amontoado de pecadores que amam mais o pecado que eles vivem do que amam a Deus. Diante desse quadro de iniquidade, eu pergunto, o que nos impede então, diante desse quadro de igreja inclusiva, de tirar a homossexualidade da lista de pecados, o que nos impede então de fazer o mesmo? Tirar também da lista de pecado o adultério, a prostituição, a fornicação, a pedofilia, a mentira, a corrupção. O que é que impede alguém que tira a homossexualidade da lista de pecados tirar também o adultério? A igreja inclusiva, incluindo a homossexualidade e aceitando como não sendo pecado, é só o primeiro passo. A lógica, onde passa um boi, passa uma boiada. O próximo passo é: você é adúltero, você está vivendo um adultério, você está vivendo uma poligamia, está com mais de uma mulher. Não, você é aceito. Aqui nós não vamos julgar você, nós não vamos condenar você. Deus ama você. E continue. Você é um mentiroso? Não, aqui quem somos nós para julgar? Deus ama você, pode continuar sua mentira. Você tem desejos sexuais por crianças? Eu te entendo, eu não vou julgar você, pode continuar. Não é pecado. Querido, para todos os tipos de pecados, o remédio que Deus oferece é o perdão por meio do arrependimento e não da aceitação. Sem arrependimento não há salvação. Sem novo nascimento não há vida eterna. Agora eu quero responder uma pergunta que é muito importante. Pastor, alguém pode ser crente de verdade e ter desejos homossexuais? Agora você fez uma pergunta boa. Foi eu que fiz, mas faz de conta foi você. Agora você fez uma pergunta boa. Deixa eu dizer uma coisa. Queridos, eu conheço crente que luta contra desejos homossexuais. Essa pessoa não é crente? É crente. Então é possível? É. Não é possível é um crente que se entrega à prática da homossexualidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é hétero. Homens héteros. Hoje a gente tem que explicar, né? Antes só homem já servia. Você é homem. Me diga, você nunca teve desejo de trair? Não desejo de trair especificamente, mas você nunca desejou uma mulher que não era sua? Você luta contra isso. Quando isso aparece na sua cabeça e diz assim: olha, o que você faz? Repreenda em nome de Jesus. Não é assim que você faz? Olha. Aí você repreende. Olha, você olha para o outro lado. Pense, Jesus na cruz. Você vai contra. Você repreende. Ou seja, se você pode ter pensamentos ou desejos, ou inclinações, ou tentações de adultério, e você é crente, por que que alguém não pode ser tentado com desejos de homossexualidade? Pode. Desde que não viva isso. Como você também, se você vive e você cede aos seus desejos de prostituição e de adultério, aí eu questiono o seu relacionamento com Deus. Mas eu não questiono o seu relacionamento com Deus se você é tentado por isso. Eu questiono se você vive esse pecado na sua vida.
O problema é que tem gente dizendo assim: se você sentir algum tipo de inclinação homossexual, você está no inferno, vai-se embora. Não, para com isso. Você tem que lutar contra isso. Mas aí qual é o problema? Eu vou te dizer qual é o problema. É que a turma inclusiva está dizendo assim: mas se você tem desejo homossexual e você reprime esse desejo homossexual, você está vivendo uma mentira, você está vivendo uma fraude. Olha o engodo de Satanás aqui. Então quer dizer que se eu, por ser homem, estiver sendo tentado pelo adultério e estiver resistindo e repreendendo esse tipo de tentação, então eu também estou vivendo uma mentira, uma farsa? Então eu tenho que me entregar aos desejos pecaminosos da minha carne para viver a verdade? Olha o engodo de Satanás, que para você ser verdadeiro, você tem que viver de acordo com os desejos pecaminosos da sua carne. Não, a Bíblia nos ensina a fugir das paixões sexuais, a fugir do pecado sexual e de todo tipo de pecado, porque então temos que viver o pecado da homossexualidade? Não, o princípio é o mesmo para o adultério, para a homossexualidade, para a fornicação, para a mentira, para a corrupção. Deus diz: não, arrependa-se, fuja. Amados, nós precisamos acordar. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual. O objetivo dessa ideologia de gênero, no movimento LGBTQIA+, no movimento feminista, não é defender os direitos das mulheres, dos homossexuais. Não, nunca foi. O que eles querem é perverter os valores cristãos, destruir a família, destruir a igreja e jogar a Bíblia na lata do lixo. Olha aí, eu não vou passar o vídeo, mas você certamente já assistiu esse vídeo, está só a imagem do vídeo e eu vou dizer o que ele disse. Isso é um homossexual numa conferência aí LGBT. Ele diz assim: quando dizem para a gente que o movimento LGBT quer destruir a família, ele diz: sim, queremos. E aí a plateia toda aplaude. Não estão mais escondendo, não. E certamente você também já ouviu falar alguns anos atrás do Coral Gay de São Francisco. Um coral gay que gravou uma música fazendo uma mensagem que na verdade era uma ameaça para as famílias e para os pais cristãos. Eu vou ler para vocês a tradução do vídeo, aí está só a imagem, eu não gosto de botar vídeo. Diz assim, o vídeo começa assim: quando celebramos o orgulho, gente, olha a iniquidade. O que é iniquidade? É mais do que pecado. Pecado, eu pratico algo contrário à palavra de Deus, mas eu me envergonho disso. Iniquidade, eu pratico o pecado, mas eu me orgulho disso. Isso é iniquidade. Quando celebramos o orgulho do progresso que conquistamos nos últimos anos, ainda há trabalho a fazer. Isso é eles cantando, eu estou traduzindo. Então aqueles que ainda trabalham contra a igualdade de direitos, temos uma mensagem: você acha que somos pecadores? Você luta contra os nossos direitos, diz que nós levamos uma vida que você não pode respeitar. Você está apenas com medo, pois pensa que nós vamos corromper os seus filhos e a nossa agenda, se a nossa agenda não for cancelada. Que engraçado, apenas dessa vez você está certo. Nós vamos converter seus filhos. Acontece pouco a pouco, de forma silenciosa e sutil, você mal irá notar. Nós vamos converter seus filhos, vamos forçá-los a ser tolerantes e justos ao discurso. No começo eu não entendia porque você tinha tanto medo que seus filhos se transformassem em pessoas carinhosas e abertas à aceitação, mas agora eu vejo que você tem problema com isso.
Exatamente como você imaginava e se preocupava, seus filhos vão mudar de grupos de amigos. Você não vai aprovar os lugares onde eles vão à noite. Você vai ficar enjoado, vai achar horrível quando eles começarem a encontrar coisas online que você manteve longe dos olhos deles. E adivinhe, você estará certo, nós vamos converter seus filhos, suas crianças, pode apostar que vamos. Não há como escapar disso, vamos mudar até a gramática. Nós estamos chegando neles, estamos chegando em seus filhos, eles vão ajudar a converter irmãos e irmãs, logo estaremos quase convertendo você através dos seus filhos. A agenda gay está chegando, a agenda gay está próxima. Então, você ainda acha que a ideologia de gênero, o aumento exponencial da prática da homossexualidade nos nossos dias é um fenômeno natural? Não. Isso está acontecendo porque existe um projeto sendo implantado. Existe um objetivo sendo procurado e implantado. Veja bem, eles já ganharam muito dos nossos filhos. Essa ideologia está dentro das nossas casas e das nossas igrejas. Muitos filhos de crentes já foram completamente doutrinados por essa ideologia. E aqueles que não se afirmam adeptos a ela, se afirmam defensores ou simpatizantes dela. A geração que Paulo fala lá em Romanos ali, que é a geração do fim dos tempos, não está se levantando somente entre os incrédulos, não. Está se levantando dentro da casa dos crentes, dentro das igrejas evangélicas, inclusive dentro da nossa. E por onde essa ideologia entrou? Eu vou dizer uma das principais portas pela qual essa ideologia entrou dentro da sua casa. Pelo telefone, com acesso à internet que você deu prematuramente ao seu filho. O que eu mais vejo andando aqui nos corredores da igreja são crianças pequeninas com o celular na mão. Por causa da irresponsabilidade e preguiça de educar os filhos. É mais fácil dar um telefone para ele virar um zumbi olhando para uma tela e parar de me perturbar, do que eu gastar tempo educando, corrigindo, ensinando e lidando com a birra dele. É mais fácil eu jogar uma tela nos olhos dele e ele se acalmar, e ele virar um zumbi, inclusive perder a capacidade de raciocinar, de aprender, de estudar. Por causa da omissão. Você não queria ser pai, não queria ser mãe, a mãe chata, o pai chato. Eu não quero ser a mãe chata, eu não quero ser o pai chato, de ser aquele pai que não vai dar o telefone, que não vai dar um telefone de presente para o meu filho, para a minha filha, porque afinal de contas, todas as coleguinhas dela já têm o telefone. Mãe, eu sou a única na minha turma que não tem um telefone. Eu estou me sentindo um monstro. Aí você diz, eu sou uma monstra, porque eu não dei um telefone à minha filha. Eu não quero ser a mãe chata do grupo, gente. Aí você vai dar o telefone para ela. Dá o telefone. Entrou pela falta de coragem, pela falta de disposição de estabelecer limites, disciplinar quando esses limites são quebrados. Queridos, Satanás alcançou os nossos filhos e fez isso dentro das nossas casas, com a nossa permissão, com a nossa conivência e às vezes até com a nossa ajuda.
Vejam, o que a Bíblia diz é que o mundo vai se tornar um lugar cada vez mais pervertido, cada vez mais imoral, cada vez mais corrupto, cada vez mais avesso a Deus e a palavra de Deus. Nós não temos como impedir isso. Deus fala sobre isso, as profecias apontam que vai ser assim no tempo do fim. Mateus 24:37 diz: a vinda do Filho do Homem, o tempo da vinda de Jesus será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. E o que é que tinha no tempo de Noé? Perversão, pecado no meio da canela. As pessoas ignoravam a Deus e a palavra de Deus. As pessoas tinham prazer no pecado. É assim que vai ser no final. Quanto mais se aproxima do final, é assim que vai ficar. Mas isso não significa, presta atenção, isso não significa que devemos assistir o aumento da iniquidade de forma passiva, de braços cruzados. Nós não devemos assistir de braços cruzados Satanás destruir nossos filhos, nossas famílias, debaixo do nosso nariz. Quando Deus nos revela como será o tempo do fim, como será a iniquidade do tempo do fim, não é para que nós fiquemos conformados com isso, não. Porque a Bíblia diz que aqueles que temem a Deus, eles têm fome e sede de justiça. E a minha obrigação como servo de Deus, lutar pela minha família, lutar pela minha igreja, lutar pela minha cidade, pela minha nação. Mesmo no meio de uma geração perdida, pervertida, é possível, presta atenção, mesmo no meio de uma geração pervertida e perdida, é possível se manter íntegro, é possível preservar os seus filhos e a sua família. Presta atenção, é possível se manter íntegro no meio de uma geração pervertida, é possível sim. É possível criar filhos santos no meio de uma geração pervertida, é possível sim. É possível preservar a sua família, é possível sim. Ou não foi assim com Noé? Gênesis capítulo 6, versículo de 8 a 10. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E você sabe que esses filhos e a esposa dele entraram com ele na arca e foram salvos daquele mundo pervertido. Acredite, querido, é possível criar filhos puros no meio de uma geração pervertida. Mas não é fácil, e não depende só da gente. A gente precisa depender de Deus para fazer isso. E a gente tem que dar o nosso melhor e entregar a Deus aquilo que a gente não pode mais fazer. Eu não tenho como controlar a mente e o coração dos meus filhos. Eu só tenho como servir a Deus diante dos olhos deles, ser parecido o máximo que eu puder com Jesus diante dos olhos deles, em casa, em todo lugar. Ensiná-los o que é reto, o que é certo e o que é a palavra de Deus. E orar para que Deus faça o que eu não posso fazer mais. Orar para que Deus enche o coração e a mente deles. Que Deus atraia o coração e a mente dos meus filhos para Ele. É isso que eu posso fazer. É isso que eu estou fazendo. E é nisso que eu tenho que melhorar ainda mais. É verdade que a degradação moral do mundo não pode ser parada. E que quanto mais se aproxima o fim, pior e mais pervertido o mundo ficará. Mas, quero concluir com isso, mas você e sua família não precisam ser tragados por essa perdição. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.